Olá pessoas, o vídeo da semana passada teve uma repercussão super legal. Teve gente lá do Nordeste me mandando o que é bolacha de verdade, porque biscoito continua sendo biscoito. E muita gente interagiu, o vídeo teve um engajamento completamente diferente do resto. Eu acho que eu vou até começar a pensar em fazer mais vídeos com esse segmento. Mas essa semana a gente vai estar voltando para a nossa programação, como de costume, e a gente vai estar vendo a respeito de um assunto de, por exemplo, no Brasil, não é crime a gente ser homossexual, nem a gente é penalizado pela justiça, a gente não é punido com pena de morte por ser homossexual, como em muitos países. Então a gente vai ver a raiz de por que ainda existe tanto medo. Então antes da gente estar começando esse capítulo, vou pedir o de sempre, se inscreve aqui no canal, que ajuda bastante a gente, dá aquele like, ative notificações para saber quando é que o vídeo está saindo e vamos embora para mais esse capítulo. Projeto Diário Visual G em Questão, capítulo 37, Por que tanto medo? Eles me trancavam no quarto e o traziam todo dia para me estuprar, pois então eu poderia engravidar e ser forçada a me casar com ele. Esse é o relato de uma garota adolescente do Zimbábue, a descrição do que seus pais lhe faziam passar a fim de corrigir seu lesbianismo, país que ainda se encontra na lista dos quais relações entre pessoas do mesmo sexo são consideradas crimes, e em alguns deles podem ser punidas com a morte. A matéria Pelo Fim da Violência Anti-Gay, da seção Mundo, falava sobre o relatório da Anistia Internacional, uma organização não governamental que defende os direitos humanos em todo o mundo há 50 anos, com relatos sobre tortura e maus-tratos devido à identidade sexual. O que se constatava era um padrão problemático nas entidades gays em todo o mundo, a carência de denúncias por parte das vítimas. Se em países como no Sri Lanka, o sexo consensual entre homens pode resultar em mais de 12 anos de prisão, e na Arábia Saudita, além da prisão, costuma-se acrescentar a pena 2 a 3 centenas de chibatadas, em Uganda, em 1999, o presidente na ocasião caçou 5 militantes que fundaram um grupo de direitos humanos no país, que foram presos e torturados por algumas semanas. Aí na revista constava o relato deles, de um dos torturados. Eu fui chutado no peito 4 vezes. Fui esbofeteado. Eles me mostravam cabos elétricos que iriam ser usados em mim se não falasse sobre a nossa organização. Chutavam meu estômago e me batiam na cara coberta de sangue. Me fizeram dormir no banheiro minúsculo. Durante toda a semana seguinte, me fizeram limpar o banheiro 2 vezes ao dia usando apenas minhas mãos. Esse foi o relato do Nora, uma das vítimas. Outro relato chocante vem da Jamaica, onde um jovem gay tem seu relacionamento descoberto pela família e é baleado até a morte pela mesma, depois de uma perseguição até uma igreja onde acontece a cena em frente a inúmeros vizinhos. Aí a gente se pergunta, por que trazer à tona tanta brutalidade de países que têm uma realidade tão diferente da nossa? Já avançamos em tantas leis e direitos que nos protegem, por que aqui, na nossa realidade, pessoas teriam medo de denunciar e buscar ajuda? Então a gente foi em busca da raiz do problema, Porque a gente é um país de 212 milhões de habitantes, onde mais de 11 milhões ainda são analfabetos, segundo dados da PNAD Contínua Educação, pela própria Agência Brasil. E nos encontramos entre os 20 piores países de educação no ranking mundial, segundo a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eu vou deixar o link do site onde foram tiradas as informações aqui embaixo na descrição do vídeo. Vivemos numa sociedade completamente ignorante e conservadora, onde não existe investimento em educação sobre sexualidade em qualquer momento da vida escolar. Não existe interesse em ensinar nossos jovens sobre a estrutura da nossa sociedade e nossos direitos como cidadãos. Então, em vista disso, mesmo com tantas leis e direitos, o Grupo Gay da Bahia tem dados que mostram que o Brasil é o país com maior registro de crimes homofóbicos no mundo, seguindo pelo México e Estados Unidos, outros 2 países onde não é crime ser LGBT. Então não adianta existirem leis que nos protegem quando a sociedade como um todo não é ensinada a respeitar o direito de ir e vir de todo e qualquer cidadão. É ótimo termos leis que nos defendam, é maravilhoso, mas muito mais maravilhoso seriam os seres humanos terem a consciência que o seu direito de ir e vir não pode interferir no direito de ir e vir do outro, porque quando a sociedade não é levada a respeitar, mesmo tendo leis, quando pessoas oprimidas chegam às delegacias, diversas vezes elas sofrem mais humilhação do que as que as levaram a chegar até lá. Então lá no começo,
a gente via que o problema da organização era a falta de denúncias. Então, se já era tão difícil para a pessoa encontrar coragem para denunciar aqui no nosso país, onde você sabe que tem direitos e leis que nos defendam, imagina em lugares onde as pessoas ficam pensando em se eu denunciar, as pessoas vão descobrir que eu sou e aí é que eu vou ser morto de verdade. Então, o medo de denunciar está justamente aí. Em saber que não encontrará a justiça onde nos dizem que deveríamos buscar. Seria ter o direito a pedir ajuda ao próprio opressor. No mundo sem educação, não existe sentido nesse direito a ter direito. A nossa realidade é infinitamente melhor do que a de milhares de pessoas, mas isso não pode nos levar a crer que, por sermos menos oprimidos que muitos pelo mundo afora, que devemos nos contentar com isso. A nossa luta continua sendo constante, porque enquanto tivermos direitos, mas tivermos medo de sair de nossas casas para usufruir deles, é porque ainda não chegamos num patamar de igualdade com o resto da sociedade. E agora a pergunta do Rafa. Em países muçulmanos como os que você citou, um Estado não laico no qual a religião dita muitas regras acaba levando a essas agressões homofóbicas. No Brasil, o que você acha que mais estimula as agressões aos homossexuais? Acho que um primeiro ponto é justamente a falta de educação e a falta de discernimento das pessoas a respeito das diferenças e entender que a sua realidade não pode interferir na realidade do outro. Um outro grande problema também é que a gente vive num país majoritariamente, digamos que cristão. E as leis cristãs são regidas através da Bíblia, que totalmente rechaça a existência da homossexualidade como se fosse uma abominação perante os olhos de Deus, o que acaba levando grande parcela da sociedade a continuar com esse estigma e querendo ditar as suas regras para vidas alheias. Quando a religião é uma vivência, uma experiência pessoal que você não pode impor à vida de ninguém e nem querer que as pessoas que não vivem a sua vida rejam a vida delas baseado no que você acredita. Porque a fé é baseada em coisa íntima e pessoal. Então, se é uma coisa que você cria, é uma coisa que você leva para a sua vida. Então, se você leva para a sua vida, é porque você acha que serve para você. Você não pode impor isso a outras pessoas, porque todo mundo, até mesmo através da própria Bíblia, é dito que tem o livre-arbítrio, o direito de ir e vir e viver a sua verdade, conforme o que está ali queimando dentro do seu coração. Então, esse reforço da religião, de que você precisa converter todo mundo, que todo mundo tem que aprender, que todo mundo tem que saber, mas que você faz isso de forma opressora, fazendo que as pessoas não tenham direito à escolha e viver a sua vida, e que você vive uma realidade que você deveria respeitar e amar o próximo, independente das circunstâncias, mas enquanto ele não faz o que você não quer, você vai com o discurso de ódio para cima dessa pessoa, você cria programas de conversão de sexualidade dentro dos seus templos religiosos. Então você está reforçando esse tipo de preconceito, não só para oprimir as pessoas que são LGBT, mas também dentro de pessoas que poderiam vir a entender e ser mais empáticas, e você está simplesmente reforçando que elas tenham atitudes de ódio contra outros seres humanos que estão simplesmente tentando viver as suas vidas. Então, a gente vê um problema muito grave através da religiosidade, e apesar da justiça ter leis que nos protejam, existe um grande problema nos órgãos que deveriam atender essas vítimas, e essas pessoas que trabalham lá ser desconstruídas a ponto de elas não julgarem essas pessoas, não fazer elas se sentirem mais oprimidas do que elas já se sentem na sociedade. Porque numa sociedade onde tivesse educação sexual nas escolas desde pequeno, sobre sexualidade, em você respeitar a diversidade, eu acho que não seria necessário existir leis para punir pessoas que agrediriam outras por causa de sua sexualidade, porque as pessoas se respeitariam como seres humanos. Porque o crime é quando você tira o direito do outro, ou você rouba, você mata, é uma coisa que você faz contra outro ser humano por você estar fazendo uma atitude ruim. Ou quando você tem pensamentos ruins relacionados a outra pessoa por causa da sexualidade dela, por causa de quem ela é porque você não existe um trabalho educacional para se respeitar um outro ser humano como ser humano na sociedade. Então o problema vai muito além da lei. O problema é justamente educacional, para você respeitar o direito de ir e vir de outro ser humano. E isso não acontece, porque a nossa educação é falha e muito nesse quesito. Você também não acha que tem um problema cultural? O latino machão? Se a gente for pensar por esse ponto de vista, tem
em todos a sociedade ela é machista num todo, não só o latino machão. Porque o macho acha que é o macho superior em qualquer sociedade, seja na sociedade branca, seja na sociedade ariana, seja na sociedade africana, seja na sociedade asiática. E a gente tem prova de que o machismo é muito mais tão pesado quanto o daqui, quanto numa sociedade muçulmana, onde mulheres têm que andar, tipo assim, podendo ver só o olho. Então, eu acho que vai muito além só do machismo. Vai além chega no ponto exatamente da educação, para você saber entender que todos têm o direito de vir, tanto quanto você que acha que está no topo da pirâmide da sociedade. Agora, para a gente dar uma olhada no que mais tinha no editorial dessa revista, o entrevistado do mês foi incomparável, totalmente à frente do seu tempo, o Ney Matogrosso, numa entrevista super intimista. Ele falava da sua vida particular, do seu engajamento em campanhas contra a hanseníase e do seu cansaço em sempre ser cobrado a se posicionar pela comunidade LGBT. Primeira vez que me perguntaram sobre homossexualidade, eu respondi. Isso no início da década de 70. Mas não publicaram porque era proibido tocar nesse assunto. Então eu nunca estive no armário. Sempre falei sobre o assunto. Se não publicavam, é um problema deles. Isso foi há 30 anos atrás. Na época tinha importância para romper um preconceito enorme. Hoje em dia não quero mais, estou em outra. O que eu tinha de abordar esse assunto já abordei. As pessoas querem saber o que hoje? Eu já falei tudo. Sempre transparente e falando com muita naturalidade da vida homossexual, ele revelava seu ponto de vista a respeito de um assunto muito relevante para a comunidade. Se todos que se identificam como homossexuais se revelassem, seria uma mudança na atitude e no pensamento. O preconceito começa com as próprias pessoas que não se assumem. Porque se todos se declarassem, seria diferente a visão do assunto. Não acho que todo mundo é viado, ou que todo mundo tem que se revelar. Só acho que se todos se revelassem, a visão sobre o assunto seria diferente. Em estilo de vida, a matéria O Interior Entra em Cena trazia crescente do meio LGBT nas cidades do interior, em vista da popularidade na Grande São Paulo, mas mostrava grande dificuldade de negócios, bares e boates voltados para o público alcançarem projeção e sucesso, justamente por causa da grande maioria da comunidade permanecer dentro do armário. Na seção humor, eles vinham dando umas dicas bem ácidas de respostas para os gays mais sarcásticos darem para perguntas homofóbicas feitas por héteros preconceituosos em Tolerância Zero. Na sucessão, a Nani Pipo vinha com mais um look extravagante, que uma vez eu li uma entrevista dela falando que ela gastava muita grana para fazer esses ensaios fotográficos para G, e essas roupas depois ela usava para shows durante o ano todo. E o David Brasil trazia fotos de 2 galãs que viriam a ser capa de edições futuras da G. Nem preciso falar sobre Theo Becker e o Renato Viana, que na época trabalhava com a Xuxa e hoje em dia é cabeleireira. Aí por fim os ensaios. No replay foi o campeão de rodeios, que já tinha sido capa da revista, o Esnar Ribeiro. E em Desejo, o lutador de kickboxing natural de Mauá, aqui em São Paulo, Tom Martinez. O ensaio de capa traz umas reflexões bem interessantes pra gente, que ficou com o então campeão do reality show da Casa dos Artistas, o Rafael Vanucci. Eu admito que eu acho a presença dele no ensaio de capa, assim, incrível, justamente pela quebra de padrões. Ele é filho de famoso, é branco, tem olho claro, mas o corpo dele foge totalmente ao padrão que oprime tantos rapazes dentro e fora da comunidade. Na época, pode-se dizer que ele se encaixava no que hoje a gente chama de fordo, né? Que ele não era forte o suficiente para ser chamado de sarado e nem era forte o suficiente para ser chamado de gordo. O Rafael hoje trabalha como produtor musical de grandes nomes sertanejos e esse ano ele fez uma cirurgia bariátrica porque ele chegou a pesar 151 quilos, admitindo que foi tudo graças ao seu vício em comida. Aí agora que vem certos questionamentos a respeito dele estar na capa, que por mais que eu queira enaltecer a G por essa quebra de padrões, o fato de hoje eu saber o que um fator determinaria para os produtores escolherem alguém para ensaio de capa, se baseava no rapaz ser dotado, ou no mínimo ter um membro que chamasse a atenção, fez eu me questionar. O Rafael foi capa pela quebra de padrões corporais ou justamente por atender a mais um padrão existente, o fato de ser dotado? Eu deixo aí o questionamento para vocês e vocês comentarem aqui embaixo o que vocês acham. E assim a gente termina mais esse capítulo.
Gente, esse foi mais um capítulo e eu queria saber a respeito dessa opressão que a gente vive dentro da nossa sociedade aqui, correlacionada com de outros países que, tipo, é uma coisa muito mais grave. Se vocês acham realmente, como eu penso, porque isso é um pensamento meu, que a raiz do problema está justamente na educação, em como a gente não instrui as pessoas desde novas como lidar com a diversidade na sociedade. O que vocês pensam a respeito desse assunto? Se vocês acham que tem uma certa linha de coerência nesse pensamento, ou vocês acham que a raiz do problema possa estar vindo de algum outro lugar? Vamos abrir esse diálogo para conversar e estar entendendo mais, até mesmo para que a gente possa estar quebrando mais preconceitos, entendendo mais a respeito da nossa realidade dentro do universo e por que essas organizações não conseguem agir de forma mais assertiva para ajudar mais a comunidade LGBT. Então, antes de terminar o vídeo, eu queria pedir para vocês, mais uma vez, ver aqui embaixo se o botãozinho está ativado ou não, se inscreve no canal, dá aquele like, ative as notificações. Gente, vai lá no meu Instagram, que eu tô sempre mostrando, tipo, o cenário, os copinhos que eu tô pondo aqui, tô fazendo enquetes pra gente poder estar interagindo aqui no canal. Como foi o vídeo da semana passada, que fiz a enquete a respeito das perguntas, que gerou o vídeo da semana passada, que foi super legal, porque a galera interagiu a beça. Então comenta aqui embaixo, até mesmo que vocês gostariam de ver mais no canal, se ter mais vídeos que a gente tivesse tratando mais tipo de perguntas, tirar dúvidas e coisas mais pessoais. E compartilha, pra gente estar cada vez mais agregando gente aqui, pra gente ter um grupo maior de debate, tá bom? Obrigado, gente, por ter vocês aqui comigo e até já já.